A travessia do Mar Vermelho. O livramento de Israel. A partida e a coluna de nuvem. Após a última praga sobre o Egito, o faraó finalmente deixou o povo de Israel partir. Deus, porém, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era mais perto, para que o povo não se arrependesse ao ver a guerra e quisesse voltar. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O cerco à beira-mar. Deus ordenou que Moisés fizesse o povo acampar à beira-mar, junto a Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. O Senhor disse a Moisés que endureceria o coração de Faraó, e este os perseguiria, para que Deus fosse glorificado sobre o exército egípcio. Quando o rei do Egito percebeu que o povo havia fugido, seu coração mudou. Ele preparou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito com seus capitães, e perseguiu os filhos de Israel. Quando os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles, tiveram grande medo e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, a fim de que morramos neste deserto? Melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A resposta de fé. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. O milagre da abertura. O anjo de Deus e a coluna de nuvem que iam adiante do exército de Israel retiraram-se e puseram-se atrás deles. A nuvem ficou entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Para os egípcios era trevas, mas para Israel iluminava a noite, de maneira que não se aproximaram um do outro durante toda a noite. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. O mar se tornou em terra seca, e as águas foram fendidas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e os perturbou. Ele tirou as rodas dos seus carros, de modo que caminhavam com dificuldade. Os egípcios gritaram: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Então o Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios. Moisés estendeu a mão, e o mar, ao amanhecer, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no meio do mar. As águas cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó. Não escapou nem sequer um deles. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia. E viu Israel a grande mão que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. E assim chegamos ao fim da nossa jornada bíblica de hoje. Essa história termina aqui, mas a nossa caminhada continua.
Amanhã estaremos de volta com a próxima história e estamos muito ansiosos para nos encontrarmos novamente. Esperamos que esta mensagem tenha tocado seu coração. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que queira aprender mais sobre a Bíblia ou precise ouvir uma palavra de esperança. Isso nos ajuda a levar a mensagem de Deus para mais pessoas. Fiquem com Deus e até amanhã!